Sejam bem-vindos ao nosso encontro de inclusão na Flipa. Flipa 2021, com o tema Superar Desafios e Histórias que Inspiram. Hoje nós temos uma roda de conversa com os pais e com a autora Luciana Salge Tenório. Nos acompanhem, que será um momento muito produtivo. Para a gente começar a nossa tarde, nós vamos fazer a nossa autodescrição, tá bom? Eu sou uma mulher branca, de cabelos claros, uso óculos, estou de brincos e batom, a minha blusa é preta, atrás de mim tem uma cortina e uma parede. O próximo, gente. Eu sou a Luciana, uma mulher branca, de cabelos curtos, estou usando óculos, um batom claro, uma blusa roxa e atrás de mim tem uma cortina e uma parede. Eu sou Elisa, sou uma mulher branca, estou de blusa preta e atrás de mim tem uma cortina branca. Eu sou a Tati, sou uma mulher negra, tenho os cabelos pintados de vermelho, estou com uma blusa branca com um símbolo de super-herói estampado com as peças de quebra-cabeça do autismo. Atrás de mim há paredes brancas e o teto da casa. Uma camisa polo grafite, olhos verde e atrás de mim uma parede da cor azul claro. Muito bem. Agora que a gente já se autodescreveu, é importante porque as pessoas sabem, quem não enxergam podem nos criar. Nós vamos começar a falar hoje da nossa autora, né? Então, a gente tem a satisfação de receber hoje Luciana Salge Tenório. Ela está fazendo pré-lançamento de um livro muito interessante para a nossa temática de inclusão. Ela vai explicar melhor. O nome do livro é Meu Lugar no Mundo. Seja bem-vinda, Luciana Paracambi, seja bem-vinda à Flipa, fique à vontade. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui hoje. Queria saudar os meus colegas que estão aqui comigo nesse evento. Queria agradecer pela oportunidade mesmo de trazer um tema tão importante, principalmente para os dias atuais. Eu queria falar um pouquinho de como é que isso tudo aconteceu, né? Eu sou professora há muitos anos, há mais de 20 anos, trabalho como educadora. Comecei minha história na sala de aula, com crianças de ensino fundamental 1, trabalhei com crianças de ensino fundamental 2, trabalhei no curso de pedagogia, e há 10 anos eu estou em Brasília, trabalhando como orientadora educacional da rede pública do ensino. E eu acompanho há muito tempo o que vem acontecendo na sala de aula, no contexto educacional, por meio das lutas das famílias e das crianças com alguma deficiência. Em 2015, nós tivemos a possibilidade de sermos presenteados, mais do que justo, pelo Estatuto da Criança, né, da pessoa com deficiência, algo que demorou muito a ser feito, porque essa luta ela é muito antiga, ela não é uma luta de hoje. E como educadora, eu venho acompanhando dentro da sala de aula as várias dificuldades que as famílias vêm enfrentando, as várias lutas que as crianças vêm travando, e os desafios dentro da escola também, porque a escola não é perfeita, ela não está acabada, e mais do que nunca é importante ela se aliar à família para tentar ajudar as crianças, né? Sabemos que, mesmo tendo autismo, as crianças são muito diferentes, né? Cada um tem uma possibilidade diferente, tem uma dificuldade que precisa ser olhada com mais carinho. E a perspectiva desse livro é justamente isso.
quando eu tive a oportunidade de lançar o livro, né, que agora a gente está fazendo um pré-lançamento, em breve ele estará lançado, foi justamente trazer uma discussão sobre o tema autismo. Mas eu não queria trazer algo que viesse com o meu olhar de uma pessoa que trabalha com crianças com autismo, sobre a ótica também de uma mãe ou de um familiar, ou trazendo alguma lei, alguma coisa que já está posto aí para a gente como leitura. Eu queria trazer a perspectiva de uma criança que vive o autismo. E esse livro, para fazer essa produção, né, eu precisei muito da ajuda de 3 alunos que passaram pela minha vida, que têm autismo, e que me possibilitaram essa conversa sobre a ótica de cada um, para que eu pudesse produzir o material. Então, uma criança de 10 anos, um jovem de 18 e uma jovem por volta dos seus 20 anos, todos com autismo. E após conversar com cada um deles e com as famílias, que também têm um convívio com os pais, com os responsáveis, eu pude, então, sobre a ótica de uma criança que vivencia um momento na escola, qual é o olhar dela sobre tudo que ela está percebendo, qual é o panorama do que se apresenta de novo para ela, né? Nós sabemos das dificuldades que eles enfrentam, dos medos e das ansiedades, e foi justamente isso que eu quis trazer para a literatura, né? A literatura é um recurso fundamental para a gente trabalhar na escola, principalmente quando as crianças estão entrando. É um mundo mágico que se abre para as crianças, é um mundo de possibilidades, é um sonhar ali no meio do livro, do texto, e nada melhor do que trazer num texto literário a possibilidade para outra criança se colocar no lugar do personagem. Então, a minha esperança é que esse livro ele traga muitas possibilidades de discussão, é que a criança, ao ouvir a história, ao trabalhar com o texto dentro da escola, ela leve esse assunto para casa, ela discuta isso com a família, e que as famílias, de forma geral, as que não têm crianças autistas, entendam, compreendam o que é o autismo, e possam, de certa forma, quebrar muitos dos preconceitos que precisam ser quebrados. Então, essa é a minha grande esperança, a esperança de que o livro possa proporcionar uma reflexão, uma discussão, para a gente quebrar esse olhar de preconceito e para que a gente possa, enquanto pais, enquanto parentes, amigos, auxiliar e colaborar no desenvolvimento mais amplo dessas crianças. É isso. Bom, para a gente iniciar a nossa roda de conversa, porque dos moldes atuais, a nossa roda de conversa vai ser uma roda virtual, né? Nós não estamos em condições de fazer uma roda presencial. Então, a gente vai fazer umas perguntas para os nossos pais. Eu acho que a pergunta que tem mais a ver nesse momento é assim, a gente quer saber um pouquinho sobre os filhos de vocês, né? O nome e como é a dinâmica de leitura. Essa família tem uma dinâmica de leitura? Vocês leem? O que a leitura proporciona dentro de cada dificuldade, de cada situação, de cada ambiente? O que a leitura favorece na vida de vocês? Então, a gente vai começar a pergunta pelo Henrique. O Henrique, ele é supervisor, ele é orientador educacional daqui da nossa rede de Paracambi, e ele também é pai. E ele foi convidado justamente por isso, porque é uma pessoa muito atuante, e a gente quer saber o que é o pai Henrique, né? Não só o colega de trabalho que atua comigo na linha de frente aí do atendimento aos autistas, mas o pai Henrique. Como é que o pai Henrique lê? Como é que é esse momento de leitura, Henrique? Meu nome é Henrique, sou pai do Pedro Henrique. Hoje ele está com 12 anos de idade.
né? A leitura entrou na vida do meu filho aos 4 anos de idade, que eu percebi que não só acalmava ele, como a presença daquele momento de sentar, conversar, explicar as figuras, trazer a proposta da leitura, criava-se um vínculo, porque o meu filho, ele foi diagnosticado com autismo severo no começo, porque ele tinha todo o comportamento, né? Só que eu não aceitei esse comportamento, comecei a estudar, fui para a faculdade, fiz uma psicopedagogia clínica institucional, comecei a observar ele e ele me direcionou como tratar dele, como cuidar dele. E uma coisa muito interessante que eu encontrei justamente na leitura essa possibilidade de estreitamento de vínculo com ele. Então foi onde eu percebi que ele começou a prestar atenção, começou a aprender a olhar nos olhos, né? E eu provocava a todo momento com essa questão da leitura, de assistir, dessa questão da concentração, e a leitura me proporcionou isso. No momento que eu percebi que a leitura me dava essa vantagem, né, vamos dizer assim, sobre a inquietação dele, que era muito, ele corria muito, ele gritava, ele chorava, ele era extremo em tudo. E eu percebi que a leitura trazia esse momento de tranquilidade para ele, principalmente com as figuras que eram livros totalmente temáticos, né, do dinossauro, que era a paixão dele, que hoje não é mais, ao contrário, ele hoje aceita qualquer proposta, inclusive nós estamos fazendo a leitura dos contos africanos, é um projeto que eu estou trabalhando numa escola que eu atendo, e ele acabou olhando o livro e se interessando, então nós estamos fazendo essa leitura, onde ali, né, percebe-se o sofrimento das pessoas, as lutas dos africanos, a história, e ele está questionando muito essa questão da sociedade, por que da diferença. Uma coisa que ele falou muito interessante essa semana retrasada foi, se somos todos seres humanos, por que essa diferença, pai, da cor? Então, toda a leitura, ela criou essa inquietação nele, e isso é muito gratificante para nós enquanto pai, né? Porque uma coisa é eu trabalhar com um aluno autista, outra coisa é você ser pai de um autista, né? E meu filho tem me ensinado muito e me ensinou muito no seu trajeto. Então, hoje, o Pedro Henrique, eu posso dizer, sem medo de errar, que através da leitura e da música, o meu filho hoje, ele se concentra, ele tem uma dinâmica, uma autonomia muito interessante, sozinho. Hoje ele encontra-se no 7º ano, né, mas tudo em prol do sucesso próprio dele, né, porque eu sempre estou questionando ele, quando ele tem algum comportamento que foge, né, entre aspas, dos padrões, eu questiono ele por que ele está fazendo aquilo, e ele mesmo se apercebe e começa a mudar. E isso é muito interessante. E falou uma coisa muito interessante aí sobre o autista. O autista, cada um tem a sua identidade. Meu filho me ensinou isso. Porque, a priori, a gente sempre ouve, o autista, ele agressivo, ele faz isso, o leve, o moderado, ele faz isso, e o severo, ele faz isso. Isso caiu por terra comigo para com meu filho. Eu percebi que não existe esse padrão. Ao contrário, cada autista tem a sua identidade, cada um deles é que nos molda e nos caminha qual o momento, qual é a fala, qual é o comportamento que você tem que estar com eles. E o Pedro Henrique, o meu filho, tem sido um sucesso, e eu digo para vocês que a leitura e a música tem sido verdadeiramente a proposta certa para trabalhar para com ele. E eu tenho levado essa extensão de aprendizagem para as escolas, para a roda de conversa com pais de alunos, e tem dado super certo isso. Ouvir a história da Tati, que a Tati é dose dupla, né, Tati? Quero que você fale um pouco das crianças e qual é a sua relação com a leitura com eles. Então, eu sou a Tati, como eu disse, né? Tenho 2 filhos. Eu tenho o Ângelo, de 7 anos, e tenho o Rafael, de 6 anos. O Ângelo foi diagnosticado como Asperger, né? Muita gente ainda usa essa nomenclatura, essas divisões,
E o Rafael seria o autista clássico, que tem um pouco mais de dificuldades, precisa de um pouco mais de auxílio. A questão da leitura, como lá em casa é tudo meio que extremos, né? São extremos opostos. A leitura funciona aparentemente melhor com o Ângelo, porque ele acompanha, ele lê, ele escreve, ele tem essa curiosidade quando a gente está lendo ou quando está contando uma história. Eu gosto de contar história, às vezes eu não pego para ler, mas alguma história que a gente conhece, aqueles contos, história bíblica, ele gosta de ouvir, e ele desperta muito nele a curiosidade, que o Ângelo é muito preso a detalhes. Mas qual era o tamanho? Mas como que ele era? E se fosse de outro jeito? Ele questiona, às vezes ele cria algumas versões, né, dentro de uma história. É bem bacana essa parte assim, com o Ângelo. Com o Rafa, tem que ter todo um extremo lúdico, vamos dizer assim. Nem sempre eu pego o livro, por mais que ele tenha gravura, tenha textura, o Rafa nem sempre corresponde ali à leitura. É melhor eu tentar contar a história, pegar um bonequinho, cantar a história, né? Tem muitas musiquinhas aí que a gente vê vídeos, que é uma historinha toda cantada, aí chama mais a atenção dele. Um pouquinho mais difícil prender a atenção do Rafa. Mas, com certeza, é algo de extrema importância, porque só o fato de você parar um momento e estar ali trocando alguma coisa com seu filho, trocando informação, e também uma troca de carinho, é o momento que ele para olhar para você, igual o pai já falou, olhar nos seus olhos, te dar aquela atenção, te retribuir de alguma forma com um sorriso, ou com um questionamento, ou com, mesmo que, não gostei dessa história, né? Acontece. Então, eu acho de extrema importância. Uma oportunidade única para ter essa troca, tanto de informações como de carinho, de contato com os seus filhos. Tem a sua dinâmica, né? E isso vale para todos nós também. A gente não fica preso só ao espectro, né? Igual você falou, ainda se usa nomenclaturas, a gente ainda está no mundo meio cheio de nomes e de poucos esclarecimentos. Eu acho que de rótulos, né? A gente ainda está muito preso a CID, a rótulo, mas as dinâmicas são diferentes, né? E isso é que é legal. E aí, Elisa, me conta como é com o Lucas. Conta um pouquinho sobre ele e suas vivências com a leitura. O Lucas está com 13 anos, né? Caminhando para 14, e nós passamos muitas fases com ele sobre leitura, né? Teve época que ele gostava muito de estar com os livros, de manusear, de olhar as figuras, né? Da gente contar as histórias para ele. Agora ele está preferindo ele contar as histórias para a gente, né? Não lendo o que está escrito no livro, ele gosta de criar, de ver os desenhos, inventar histórias e contar do jeito dele. E às vezes sem livro mesmo, na hora de dormir, ele deita, conta as histórias, inventa histórias, emenda uma história na outra. E eu acho muito importante, né, para desenvolver a oralidade, o vocabulário, e tem sido muito importante. Em todas as fases desse menino até agora, a gente tem visto um bom resultado. Aproveitando a abordagem do livro da Luciana, né, que é Meu Lugar no Mundo, qual é a importância que vocês, pais, atribuem a um livro que fale desse olhar, né? O olhar da criança sob a perspectiva do novo? Porque a gente sempre está olhando de cima com os nossos rótulos, casinhas, né? Com os aspas, com os nomes, com as legislações. Mas a gente está falando de uma quebra de paradigma. A proposta do livro é totalmente contramão do que a gente vive. Então, eu quero ouvir um pouquinho o que vocês acham dessa proposta. Começa, Tati, me dá a sua opinião aí sobre a proposta que a Elisa
desculpa, que a Luciana traz para a gente. Eu olhei para a Elisa e me confundi. A proposta que a Luciana está trazendo para a gente. Qual é a relevância que você acha de a gente ter uma obra literária com esse olhar? Bom, eu acho de extrema importância porque é uma forma mais de comunicar, né? É uma voz a mais para o autista, principalmente, e diretamente também para a sua família, né? É uma forma de estar divulgando a causa, uma forma de estar divulgando informações sobre o autismo, porque hoje a gente ainda vê bastante coisa, mas houve um tempo que era muito mais remoto, não tinha muita informação sobre o autismo, mas a gente precisa de mais. Então, o livro é um recurso bastante eficaz, porque, como ela mesma citou, o livro ele consegue alcançar a criança que vai aprender que, de repente, na sala dela ou na rua dela tem um amiguinho que é diferente e ela precisa aprender a aceitar e precisa aprender a lidar com ele, como um livro pode também servir para ensinar o professor ou um outro adulto, um outro profissional, a sociedade em si, que existem pessoas diferentes, que eles têm que saber como lidar. Acho que essa é a vantagem do livro, assim. Fora que, dependendo, se você lê uma história, eu leio uma história sobre um autista e não tem tanta, geralmente um livro com história, ele não se atém muito a características, detalhes, assim, né? Então, mas aí você fica pensando, igual o meu filho, que é muito curioso. Ah, mas por que aquele personagem era assim? Por que ele pensava assim? Aí desperta o interesse de procurar, tanto em outro livro, ou talvez em outro local, assim, de informações, né? Por que aquela pessoa age daquele jeito? Como que é o autismo? Então, eu acho que mexe bastante com a mente, e isso é muito bom. Qual é a relevância, Elisa, de um livro nessa perspectiva do olhar da criança para a diferença? Porque eu acredito que assim a gente está falando do autista, mas abre um leque para as diferenças, né? Qual é a sua leitura? Qual é o seu entendimento sobre a ideia que a Luciana está trazendo para a gente nesse livro? Eu achei perfeita a colocação da Tati, eu acho que é por aí mesmo, né? A importância de trazer informação, de divulgar informação para as famílias, para as crianças, para os professores, né? A gente já participei de alguns trabalhos com alguns livros que falavam sobre inclusão, sobre autismo, sobre síndrome de Down, e foi muito importante, né? As crianças puderam também perceber o porquê daquelas atitudes, se colocar no lugar das outras crianças e perceber, né, ter uma outra visão, né, desenvolver empatia. Eu acho que é de extrema importância. E você, Henrique? Me fala a sua opinião sobre esse livro. Bom, primeiro, parabéns, Luciana, por essa provocação, né? Precisamos de mais provocações, principalmente quando o contexto é autismo. É uma proposta interessante. Primeiro, nós temos que parar de querer buscar igualdade para todos. Eu não gosto muito dessa palavra igualdade, eu gosto mais de equidade, porque a equidade ela vai olhar um por um e cada um por si. Eu acho que é muito mais interessante. E esse conhecimento, criar uma geração mais tolerante, menos preconceituosa, é o que nós precisamos. Porque se nós lidamos com pessoas, com crianças, né, mimadas, crianças respondonas, malcriadas, crianças introspectiva, por que não lidar também com as crianças com autismo, com qualquer outra deficiência? Então, o livro, ele traz essa provocação, e a gente precisa provocar, tirar essa ideia de que todo mundo tem que ser isso ou aquilo outro. Não, cada um é um ser, e o sujeito, ele é individualizado, e precisamos entender esses sujeitos, precisamos entender essa diferença, mas dentro você vai olhar individualmente para e quanto mais conhecimento tivermos acerca do autismo e de outras deficiências,
melhor será o nosso trato e o nosso comportamento e, principalmente, a nossa postura diante da realidade. E a nossa realidade hoje, nesse momento de pandemia, por exemplo, é que a inclusão se estendeu a todos, né? Então, eu acho muito legal essa provocação. Parabéns, tá, Luciana? E eu espero que haja outras e outras provocações. A Rita também, por abrir esse espaço, esse direito de voz, não só ao autista, mas também ao pai de autista, porque nós também estamos na ponta, né? Não é fácil quando você recebe um diagnóstico que seu filho é autista, porque por mais que você busque na internet, e a grande maioria dos médicos estão ainda aquém do conhecimento, né, desse processo de atendimento, de escuta e de fala do autista. Então, é muito legal que nós tenhamos essas provocações, esses encontros, essas rodas de conversa, esses bate-papo e livros inspirados verdadeiramente em quem merece o direito de voz e de fala e de presença, seja onde quer que esteja ou for. A gente está, né, nesse processo que é lento, gradativo e eu espero evolutivo, de espaço dentro dos projetos da educação com a inclusão. É claro que sempre aparece mais autistas, porque a gente tem, dentro do nosso escopo de alunos de inclusão, a grande maioria é autista, mas assim, nós temos outros transtornos, outras síndromes, outras necessidades. Mas eu acho que o que estarmos dentro dos projetos que a Secretaria de Educação oferece e colocar os pais, né, como agentes, porque a gente está sempre convidando a família e pedindo a família para ser colaborador. Então, assim, é o momento da gente colocar o pai como agente ativo desse processo. Então, todo momento que nós, enquanto coordenação, tivermos oportunidade de mostrar aos nossos pais, sejam eles funcionários ou não funcionários, e a sua relevância, né, na discussão social, na abertura de espaço, a gente vai fazer. Porque essa é a ideia. O que o Henrique disse é muito o que eu sinto. Somos todos diferentes. E é isso que nos qualifica. Se fôssemos todos iguais, não teria muito sentido. E as diferenças não são piores nem melhores, mas elas precisam ser respeitadas, conhecidas. Então, eu vou pedir à Luciana que faça a leitura de um pedaço de um trecho do livro, para a gente ficar com água na boca, para a gente conhecer um pouco da história. Que bom, vai ser uma honra. Vou começar aqui, tá? Então, o personagem André está indo para a escola, ele sabe que é um espaço onde ele vai desenvolver todas as suas potencialidades, mas ele também sabe que ele vai passar por alguns desafios, tá? Então, o livro começa assim. Era uma manhã fria de segunda-feira. Cheguei à escola bem cedinho, porque papai não podia se atrasar no trabalho. E antes de ele chegar lá, o primeiro caminho era o da escola. Papai me levou até a sala e, enquanto caminhávamos até a porta, comentou: Filho, você será muito feliz aqui. A escola é um mundo novo, repleto de aprendizado e novidades. Beijou minha testa, esperou um pouco para que eu me acomodasse. Estava tudo tão silencioso, só a professora no fundo da sala mexendo nos cadernos. Mas, como eu não disse nada, ela nem me viu. Olhei pela janela e observei que o papai estava no pátio, me espiando, conferindo se eu estaria bem. O que eu queria destacar nesse texto, além dos desafios e da superação de uma criança que vai enfrentar o mundo novo, é também a importância dos vínculos familiares, do pai, da mãe, do responsável, quem quer que seja o cuidador dessa criança,
de proporcionar momentos para que ela interaja com o mundo, né? Nós sabemos, a gente, enquanto pai, né, nós temos muitos medos pelos nossos filhos, a gente tem medo desse mundo que está aí fora, nós temos medo dos preconceitos, nós temos medo da forma como os nossos filhos serão tratados, mas eu queria destacar, e nesse texto, nesse livro, principalmente, a importância dos pais serem incentivadores desse mundo que se abre, e a escola é um local. A escola, em contrapartida, ela também tem que estar muito junto com a família, né? E entender cada aluno que ela recebe, seja por qualquer diagnóstico que ela tenha. E aí eu volto a repetir que pode até ser o mesmo nome, autismo, mas que há muita diferença entre cada criança. Então, esse livro vem trazer essa mão dupla, nesse caminhar de mão dupla. Família incentivando a criança a alçar novos voos e a escola sendo esse alicerce sólido para que a criança desenvolva suas potencialidades. Aí já deu até vontade de ler o livro, né? Porque eu já sou curiosa, eu sou uma leitora ávida, eu não tenho filhos autistas, mas eu tenho 2 filhos e sempre foi o viés da minha educação, assim, como trabalhava fora o dia inteiro, ler era um momento de prazer, é até hoje um momento de prazer, de vínculo mesmo, porque é a hora que eu deito na cama e a gente vai ler um livro, às vezes é o livro que eu estou lendo, porque eu quero ler também, então eles vão lendo os meus livros e a gente cria vínculos. E aí o meu filho começou a ler os livros da minha filha, que é mais velha, eu tenho uma filha de 17 e de 19 e um de 9, então são leituras assim, aí todo mundo leu de todo mundo. E é um momento de muito prazer. E eu acho que toda família devia experimentar isso, porque a hora que a gente é picado pelo mosquitinho da literatura, é muito bom, é muito gostoso. É uma hora que a gente tem o deleite, tem o conhecimento, desenvolve criticidade, mas também estabelece esse vínculo forte. E por falar em vínculo forte, a próxima pergunta tem muito a ver com isso. O que as famílias, né, o que vocês, que são nossos convidados hoje da roda de leitura, de conversa, toda hora eu falo roda de leitura, da roda de conversa, quais são as atitudes que vocês têm para que os seus filhos sejam realmente ativos, claro que dentro das suas potencialidades, que eles sejam ativos, que eles sejam felizes, que eles consigam se desenvolver. Como é que a família de vocês tem essa dinâmica? Vamos lá, eu vou começar pelo Henrique. Fala para a gente, Henrique, qual é a sua dinâmica para que Pedro Henrique seja uma pessoa feliz, um adulto... Porque a gente já pensa assim numa projeção, né? Que ele seja feliz hoje, mas que ele esteja na construção de uma vida adulta. Qual é a postura de vocês, você, que é o pai, a mãe e a família de um modo geral, para essa construção? Bom, Pedro Henrique, ele é muito, como eu vou dizer, ele é muito racional, ele é muito direto, né? Então, às vezes, para me fazer uma comunicação com ele, certas coisas, eu preciso pensar como ele, né? Tirar o emocional de lado, tirar as preocupações da minha fala, para que ele me entenda o quê. Então, por exemplo, se eu quero propor a ele um livro, eu proponho 2 e ele escolhe um. Se ele quer algo para comprar ou adquirir, ele vem com a mesma proposta, ele vem com 2 propostas, e dentro dessa proposta a gente sempre entra em acordo. Eu sou pai separado, né? Ele está morando comigo, fins de semana fica com a mãe, mas ele que gerenciou isso. Não foi eu que falei, filho, você vem morar comigo, filho, você fica com a sua mãe. Não, ele gerenciou tudo isso. Ele, pai, olha, eu quero morar com você, mas eu preciso também ficar com a minha mãe um pouco. Eu falei, tudo bem. Assim que a minha mãe casar novamente, eu falei, tá ótimo, mas você não pode casar. Eu falei, tudo bem. Ou seja,
tem essa discussão, esse diálogo, coisa que eu não tinha, ele não conseguia fazer. Então, mais uma vez, eu abro aqui um parêntese, a importância da leitura. E ele é isso, ele lê o livro, ele se diverte, ele fala, na hora de reproduzir, ele prefere reproduzir através de desenhos, né? Se você pedir para ele produzir um texto, ele vai ter muita dificuldade e vai criar um sofrimento nele, uma angústia. Mas se você fala, olha, Pedro Henrique, representa isso num desenho, na mesma hora ele vai lá, faz um desenho perfeito, né? Ele tem uma memória fotográfica incrível. Às vezes, quando a gente vai no passeio, ele observa algo que vê, e eu vejo que aquilo dá prazer nele, então eu estou investindo nessas oportunidades que ele me dá. Já sei que ele vai fazer um curso de desenho, tentei através dos instrumentos, ele não gostou, né? E desenho, computação, gráfica, tudo que parte do eletrônico deixa ele mais calmo, mais tranquilo e mais concentrado. Então, mais uma vez eu falo, ele acaba me direcionando como propor a ele momentos de prazer, felicidade, né, e tudo isso através dessa troca. Uma coisa que eu aprendi com meu filho é ter uma escuta apurada. O que é ter uma escuta apurada? É você observar o comportamento dele. Às vezes eu proponho algumas coisas para ele e eu vejo que ele aceita por obediência, porque o pai aqui é um pouquinho chato com relação à responsabilidade, educação, né? Então eu falo para ele, nunca me obedeça querendo me desobedecer. Seja sempre honesto e sincero comigo. Se você não gostou de algo, me explica o porquê que você não gostou. E aí sim eu vou ficar tranquilo, eu vou ouvir, fazer a sua escuta. Se você tiver uma proposta melhor que a minha, nós podemos conversar e assim fazer. Então essa troca, ela é muito boa, porque eu vejo que trouxe a ele essa segurança, né? Tanto é que quando ele faz alguma coisa errada, se eu estiver no trabalho, por exemplo, ele fica em casa, ele me manda o áudio, manda uma foto, pai, eu fiz isso errado. Você vai brigar? Eu falei assim, não, você falou a verdade, então estamos bem. Aí ele, ufa, estou tranquilo agora. Ou seja, existe essa troca legal, né? E eu vejo que o ponto de prazer, de felicidade do meu filho, está dentro dessa construção de amizade, de respeito mútuo, de escuta, de lugar de fala, de entender quando ele não está a fim de conversar, entender quando ele está a fim de produzir, e muitas das vezes eu estou tão cansado, mas eu tenho que me forçar um pouquinho, porque eu sei que eu preciso aprender mais com ele, e não é o contrário, tá? Muito bom. Agora eu quero ouvir da Tati. Qual é a perspectiva dela e quais as atitudes que a família dela tem feito, né? Eu sei que ela é muito presente, mas assim, ela e todo o grupo para essa autonomia, para essa vida mais feliz, né? Porque a gente tem que pensar no conceito de felicidade, não aquela felicidade efêmera que a gente vê nos comerciais e a gente é imputado a viver, mas eu digo uma vida plena, né? Uma vida que seja feliz hoje, que seja feliz, né? Que tenha perspectivas de uma vida coletiva. Como é, Tati? Como vocês fazem? Então, como o Henrique mesmo falou, a criança ou o adolescente, nossos filhos, né? Eles acabam nos direcionando. De que maneira? Eles demonstram aquilo que eles gostam. O autista, em especial, ele tem aquela questão das preferências, né? Até do hiperfoco. Tem gente que não gosta do hiperfoco, mas eu acho que se o hiperfoco não atrapalha, né? Não é de forma agressiva, ou se tira a total concentração dele, você pode usar ele a seu favor. Por exemplo, o Ângelo, ele ama bombeiros, ele fala que ele quer ser bombeiro. Então, algumas vezes eu vou usar isso para ensinar alguma coisa. Quando ele está com preguiça de levantar, de escovar o dente, de obedecer, eu falo para ele, olha, você não quer ser um bombeiro? Então, o bombeiro ele tem que aprender a ser obediente ao seu superior. Quando você estiver lá no quartel e o seu superior te der uma ordem, você tem que fazer, porque senão você vai ser punido por isso, você vai ter um prejuízo por isso. Então, tem que ter muita estratégia mesmo. O Rafael, a questão do aprendizado, a diferença, né, grande diferença entre ele e o Ângelo. O Rafael ainda não tem a questão de pegar no lápis, escrever.
mas ele gosta muito de lidar com tinta, cola colorida, slime, essas coisas. Então, no momento que a gente está ensinando as letrinhas para ele, é na cola colorida, é passando o dedinho, é lambrecando. No final da atividade, acaba fazendo aquela bagunça, mas faz parte. Então, assim, fazer o que é preciso, né? Ensinar o que é preciso, desde as regrinhas, né? De dentro de casa, de higiene, tudo, até o aprendizado mesmo escolar, mas sabendo, tendo essa habilidade assim, de utilizar os gostos deles, as preferências, de inventar uma coisa diferente para chamar a atenção, assim como eu falei sobre a leitura. Um eu posso ler ou simplesmente contar, com o outro eu tenho que ter um artifício diferente, eu tenho que ter um boneco, eu tenho que ter uma imagem diferente, de uma coisa diferenciada para atrair. E saber dosar e aplicar isso a cada um. É um eterno desafio, né? É um desafio extremo, né, a gente passar por essas questões todas. E, assim, quando a gente fala de crianças autistas, a gente acaba achando que é um pouco além das crianças normais. Mas eu acho que vale para todos os pais, né? Não existe uma estratégia única. Cada filho tem o seu canal de aprendizado, de atenção, a sua dinâmica. Não desistam na primeira dificuldade, né? Eu acho que isso é o mais importante para todos nós que somos pais, que a gente não desista na primeira dificuldade, porque vai vir a primeira, a segunda, e isso vale para a leitura, isso vale para a vida. Essas estratégias que você falou e do bombeiro, eu não sabia que era esse nome, e eu faço isso às vezes, e eu nem sabia esse termo aí que você disse. Mas é interessante a gente saber, porque são estratégias que a gente faz para não estar sendo o tempo inteiro rigoroso demais, né? E fazendo o nosso papel de pai, porque o pai é o eterno educador, né? A gente não tira férias, a gente não tem folga, o nosso expediente é all time. E falando nisso, né, de atitudes colaborativas, do papel da sociedade, do papel. Qual é o papel da escola, gente? Vocês, como pai, qual é o papel da escola na construção da vida do filho de vocês? Né? A gente já está no viés da literatura, já percebemos a importância da literatura, mas e a escola? Qual é o papel que elas têm? Fala para mim, Henrique. Isso aí eu falo até de uma experiência própria. Meu filho teve muita dificuldade na escola, porque ele não encontrou uma escola tolerante, meu filho não encontrou uma escola acolhedora, então ele recebeu muitos rótulos, né? E quando eu percebi isso, que estava me machucando muito, eu me incomodei e fui para a escola. Confesso que fui para a escola com uma certa ira, né, para brigar mesmo e questionar. Só que chegando lá, eu me deparei com uma cena de alunos com comportamentos totalmente diversos, malcriação, desrespeito. E aí eu falei assim, não, vou fazer diferente. Aí eu me ofereci para a diretora a fazer uma tarde diferente na escola, com todas aquelas crianças. E ali eu montei marionetes e levei uma proposta, eu criei uma historinha sobre o menino que não sabia ouvir, mas que tinha 3 orelhas. Né? E eles ficaram, mas como 3 orelhas? E comecei a contar a historinha e percebi que ele estava, e comecei a falar, e a introduzir nesse bate-papo a questão do autismo. Quando eu falei autismo, não só os professores, como os que estavam presentes, ficaram, eu comecei a explicar um pouquinho o que é autista. E comecei a apresentar o meu filho como autista, porque outrora eu tinha insegurança, né, de falar que o meu filho era autista e ele sofrer um preconceito mais forte, maior. Mas eu percebi que a ignorância estava violando muito mais ele do que a informação. Então eu abri para a escola, falei com os coleguinhas dele, e por incrível que pareça, depois que eu falei do autismo, que eu falei que ele era autista, qual eram as necessidades que ele tinha, as dificuldades que ele tinha, segundo o relato da professora, e eu percebi que ele não chegava mais estressado
em casa, é que os coleguinhas começaram a acolher ele. Se caía uma coisinha, pegava para ajudá-lo. Se ele fosse na mesinha deles pegar um objeto, eles não brigavam, ele esperava ele fazer a retirada e depois retornar e devolver. Eles começaram a conversar, a cuidar, né? E ali me sinalizou que é o que a Luciana está fazendo, né? Provocando a gente pensar um pouco mais sobre isso. Como é o autista? Quais são as suas dificuldades? Quais são as limitações? O porquê não trazer, revelar verdadeiramente? Porque nós precisamos revelar nossas dificuldades. Eu tenho muita dificuldade. Para quando eu trabalhar, eu tenho necessidade de um ambiente tranquilo, eu tenho necessidade de uma educação. Não gosto de lidar com pessoas que não têm uma educação, eu tenho dificuldade de lidar. Então, é minha dificuldade enquanto ser humano. Só que eu aprendi, através da leitura, que eu preciso também tolerar esses que não são educados, esses que não têm uma certa postura. Então, trazer esse conhecimento para as crianças está mais do que na hora. Nós, enquanto pais, muitas das vezes, privamos muito nossos filhos das verdades que eles vivem cotidianamente. Não adianta você privar o seu filho de uma verdade e lá na frente ele vai se deparar com essa verdade dita por outras pessoas e talvez de qualquer maneira. Por isso eu sempre estou sendo sincero com o Pedro Henrique. Olha, eu não posso comprar esse mês porque eu tenho que pagar isso. Mostro todo o meu planejamento financeiro para ele. Ele tá, pai, então, aí ele faz a conta lá. Então, daqui a 3 meses você consegue? Eu falei, não, 3 meses não, faz a conta direito. 4 meses a gente volta a pensar e conversar sobre essa necessidade aí. Eu não posso isso por quê? Por causa disso. Os nossos filhos precisam ouvir a verdade. Eles precisam aprender a administrar essa ausência, essa falta. Por quê? Se nós não falarmos, verbalizarmos para os nossos filhos as nossas dificuldades, eles nunca vão entender o porquê que nós estamos estressados, porquê que nós estamos cansados, porquê que nós não estamos conseguindo. E a escola, ela peca muito ainda nessa questão de verbalizar, de acolher o aluno com dificuldade. Seja qual for, a escola ainda precisa aprender, fazer essa escuta, ter essa percepção, um olhar diferenciado e depois chamar o pai. A escola precisa parar de chamar o pai no primeiro falta de respeito à educação do aluno. Não, primeiro faça a escuta, tenha aquele acolhimento e depois chama o pai, a mãe, e aí tenta ouvir dos pais como é o comportamento dessa criança. Por que ele está sempre agitado? Qual é a situação dele? Ele assiste filme demais? Ele joga muito no celular? Enfim, eu senti muita falta disso na escola. Hoje, com essa pandemia que nós estamos, eu percebo que mesmo nos grupos de WhatsApp dos professores, eu não consigo enxergar, por exemplo, um olhar para o meu filho autista com relação à língua portuguesa, com os textos extensos, e eu já questionei sobre isso. Percebo que a matemática ela não está vindo adaptada a eu, enquanto pai, que eu tenho condições de pagar uma pessoa para estar adaptando essa atividade e ensinar aquilo que realmente é para ele aprender, que ele consegue alcançar. Então, nós, enquanto escola, precisamos aprender a ouvir e enxergar melhor os nossos alunos segundo a sua necessidade. E você, Tati, como você tem visto a escola na construção da vida dos seus filhos? A escola é uma extensão, né, da nossa educação em casa e vice-versa, porque aquilo que a criança aprende na escola, a gente tem que reforçar em casa, principalmente os nossos, né, que tem uma dificuldade maior de absorver a informação. Não é à toa que vem dever de casa, e isso é para todas as crianças. Nesse período de pandemia, então, que a gente se viu tendo que se reinventar. Eu até brinco, eu falo que eu quero um diploma de pedagogia, porque eu tive que virar nos 30 para poder fazer as atividades com os meninos, e são 2 anos diferentes, 2 idades diferentes, 2 extremos, como eu falei. Então, assim, é atividadezinha, praticamente atividade regular, mas eu tenho que ter um pouco mais de paciência para explicar. O outro
alguma coisa eu mesma tive que adaptar, né? Tive que recorrer a uma pedagogia que eu não tive, porque eu não tenho essa formação, pedagogia materna, né? Mas, assim, em compensação, todas as pessoas com quem a gente trabalhou, com quem lidou com os nossos filhos, tinham esse pensamento de parceria da escola com a família. Então, se, por exemplo, se eu estou desfraudando meu filho e eu mandar ele sem fralda, a atitude correta da professora é deixar a criança sem fralda, né, permanecer, ensinar a criança a ir ao banheiro, se acontecer algum acidente, né, eu sempre mando uma roupinha, alguma coisa assim, não é chegar lá, se a criança vai querer ir ao banheiro, vai atrapalhar minha aula, vou colocar uma fralda na criança, isso vai estar interrompendo o que eu estou ensinando em casa, da mesma maneira, a professora chegar e falar, olha mãe, o seu filho está tendo essa dificuldade, está fazendo birra porque ele não quer escrever, por exemplo, e eu em casa não, pelo menos procurar saber por que ele está tendo aquela dificuldade, se é uma dificuldade, se ele simplesmente não está com vontade, se é uma birra, porque apesar do autismo ter suas dificuldades, como qualquer outra criança, ele tem os momentos de birra, eles têm o momento de bater pé, então, assim, tem que ter essa parceria, eu acho de extrema importância, e com isso é só sucesso para as crianças. É verdade. Eu costumo dizer que a mediação, né, no caso dos seus filhos, eu acredito que seja um casamento, mediador, professor e família. Tem que ser um casamento, porque tem que ter uma linguagem muito próxima, né, para a gente poder entender quando é pirraça, quando não é pirraça, o que precisa. Vocês entenderem os conceitos que a escola quer introduzir, né, na questão pedagógica e o pedagógico entender a dinâmica familiar. Elisa vai responder para a gente agora qual é o papel da escola na vida do Lucas. Importante, né? Por vários motivos, na questão de conteúdo, de aprendizagem, mas também na questão de socialização. Ele gosta muito da escola, né? Ele gosta muito de ir, de fazer as atividades, sempre chega contando alguma novidade, sempre fala do que aprendeu, o que fez, dos coleguinhas que foram, quem foi aquele dia. Semana passada teve um dia que só ele que foi, né, porque os grupos estão reduzidos. Aí ele chegou em casa contando que não tinha nenhum amiguinho, que os amiguinhos fugiram, que eles têm que voltar para a escola para aprender. E ele está sempre contando, né, falando das novidades, contando alguma coisa da professora, imitando, né, as falas da professora. E ontem mesmo nós tivemos atividade da apostila, né, que a professora fez, a mediadora fez a apostila adaptada, e uma das atividades foi falar sobre a escola. E aí, quando eu perguntei para ele, falei, vamos escrever alguma coisa sobre a escola, o que você vai escrever? A primeira frase que ele falou foi, a escola é demais. Eu falei, então escreve isso, se a escola é demais, ele queria dizer, né, que era muito legal, então ele escreve isso, então, que você falou. Aí ele escreveu, e aí depois perguntava para que serve a escola. Aí ele falou que a escola servia para estudar, para aprender, para ficar esperto. Eu fui falando um monte de coisa, né? E mostrando o quanto a escola é importante na vida dele e percebendo e apresentando, né, esse papel da escola na vida dele. E eu acho isso muito importante, ele ter essa percepção, né? Se sentir acolhido, se sentir querido, né? A mediadora dele, a professora, buscam sempre, né, trabalhar de forma que ele esteja incluído nas atividades. A apostila veio a apostila normal, né, igual dos outros alunos, e veio uma apostila adaptada também, e está sendo muito importante. Enquanto uma pessoa que está dentro da escola, eu reconheço as fragilidades, né, que a gente tem dentro da escola. Mas eu queria reforçar a importância de atitudes de pais. Eu imagino que deve ser muito cansativo ir à escola e falar sobre um assunto que, teoricamente, a escola já deveria dominar e a escola deveria resolver por si só. Mas é muito importante a gente ter atitudes de pais, como a do Henrique,
que foi à escola, que verificou, né, aquela situação toda na escola que estava causando incômodo a ele e ao filho, e propôs uma reflexão com os próprios alunos. É por meio dessas lutas individuais, desses questionamentos individuais, desses apontamentos que as famílias trazem, que a escola vai melhorando. Porque, infelizmente, a escola, às vezes, entra numa de fazer o trabalho, o fazer pedagógico, tão acreditando que já está pronto, que já está perfeito, e quando há uma possibilidade de mudança, de melhoria, esses pais podem colaborar com isso, com essas reflexões. Né? Quando o pai traz para a escola que o filho fez uma leitura do ambiente escolar, ou que aconteceu alguma situação que causou desconforto, ou que as coisas não estão sendo adaptadas conforme deveriam ser, né? Os materiais pedagógicos, isso tudo serve para a escola estar melhorando. Então, como eu disse anteriormente, a escola não é uma instituição pronta nem acabada, e precisa também desse feedback da família. Então, é uma parceria também para a melhoria da escola. Agora eu quero ouvir os recadinhos dos pais, né? Dos pais para os outros pais, de pai para pai, de mãe para mãe. Sejamos nós instrumentos de ânimo, né? De boa esperança. Pode começar, Tati. Eu acho que o principal, independente do diagnóstico que se receba, é aceitar. É claro que cada um tem o seu tempo, tem pessoas que passam por um período de luto, e assim, eu respeito isso. Só que não deixar que isso impeça que você ajude seu filho, né? Quanto antes, se você desconfiou de alguma coisa, corre atrás, procura saber o que é. É o que eu sempre falo para as mães que eu converso. Procura confirmar se tem seja, eu acho que é isso ou aquilo, vai no profissional, e aprenda a aceitar e como você pode ajudar o seu filho. Não esconda o seu filho em casa. A gente sempre fala um pouco assim no grupo. Eu e a Elisa, a gente participa de um grupo que tem aqui em Paracambi, eu acredito que alguns de vocês já saibam, de mães de autistas, e tem mães de outras crianças com outras necessidades também. E a gente sempre fala que, mas como a grande maioria é mãe de autista, a gente fala, lugar de autista é em todo que é lugar. Lugar de outras crianças também. Lugar de criança é na pracinha, é na escola, é no esporte, é na igreja, é no clube. Então, assim, não prender a criança naquela redoma achando que você está protegendo. Você, como os outros pais, e como a gente é sempre ensinado, a gente cria o filho para o mundo, né? Na verdade, a gente precisava conseguir adaptar o mundo para os nossos filhos, mas é um pouco complicado. Mas a gente tem que deixar eles serem livres e serem felizes, dando todo o suporte, né, dentro das nossas possibilidades que eles necessitam para ser plenamente felizes. E é isso. Muito bom. Henrique, seu recadinho. Bom, a todos os pais, mães de autista, não autista, né, seja qual for a dificuldade do seu filho, eu sei que o primeiro sentimento que nós experimentamos após o diagnóstico, né, é de medo, raiva, tristeza, de culpa, enfim, seja qual seja o sentimento que você experimentou ou está experimentando esse sentimento, respira fundo, calma, vai dar tudo certo. Uma coisa maravilhosa de ser pai ou mãe de um filho autista ou especial é que sempre serão eles que vão nos direcionar, sempre serão eles que irá nos conduzir em meio a essa caminhada que não é fácil, mas também não é impossível, e é uma caminhada gostosa, porque a cada avanço que você tem com seu filho, com a sua filha, é um sucesso que você tem escrito no seu coração, tá? Eu quero dizer para vocês que hoje existe
muitas falas, muitos livros. A Luciana está aí para provar, né? Trouxe essa provocação muito gostosa dessa leitura, que eu também confesso que vou correr atrás e quero o meu logo, e é isso que temos que fazer. Não fique na ignorância, busque conhecimento, vá até um especialista, tire as suas dúvidas, tire seus medos. Após o diagnóstico, calma novamente, respira fundo, fale com a escola, verbalize com a escola, seja sincero com a escola, não tenha medo, a escola não vai atender o seu filho com preconceito, vai ter dificuldade de fazer a leitura do seu filho se você não falar. Então, é muito importante. Teve diagnóstico, com CID ou sem CID, vá até a escola e fala, ó, meu filho é portador, tal, meu filho tem isso, aquilo, outro. E não tenha vergonha, tá? Porque, através do saber da situação do seu filho, é que a escola vai se planejar, que vai buscar criar um ambiente melhor, tolerante e com menos preconceito para com seu filho. É uma coisa que hoje acabei de revisitar muitos pensamentos aqui através das falas de todo mundo, é que o mundo ele pode ser melhor, mas depende de mim, depende de você. Então seja fiel ao seu filho, seja fiel a você. Fale, verbalize. Seu filho é autista, vá para as praças, vá para shopping, tudo quanto é lugar. Eles precisam aprender a se regular. E a regular no sentido de aprender a conviver com o diferente, conviver com aquilo que incomoda eles. Eles vão conseguir, mas nós precisamos dar oportunidade para eles, tá? Muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa e que sigamos buscando cada vez mais aprender mais sobre. Bom, muito bom. Em nome do evento da Flipa, da Secretaria de Educação, em nome da Coordenação de Inclusão, eu quero agradecer extremamente ao Henrique, a Elisa, a Tati, a Luciana. Eu estou muito curiosa, eu acho que é um momento muito rico de conhecimento, de reconhecimento. Estamos felizes com a sua proposta. Conhecer através de um livro, para mim, é uma coisa fantástica. Eu acho que é uma forma lúdica de discutir o mundo que a gente vive, que às vezes é um mundo duro, às vezes é um mundo corrido, e o livro traz essa serenidade. Então, muito obrigada. Eu agradeço imensamente a oportunidade. O conhecimento, né, é a arma mais poderosa da mudança. Por meio da literatura, por meio desse livro, eu também estou tendo a oportunidade de conversar com pessoas tão importantes aqui na tarde de hoje, pessoas que levantam essa bandeira pelo término do preconceito, pelo conhecimento do que é o autismo. Vamos conhecer mais, vamos ler mais, vamos nos inteirar mais do que é o autismo, do que são as deficiências, e vamos ser promotor de coisa boa no nosso mundo, né? Por meio da literatura e dos textos, a gente pode também promover coisas boas, e que bom que eu tive a oportunidade de conhecê-los aqui hoje, de estar presente nesse evento. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Falando em literatura, eu pensei numa biblioteca, e eu acho que somos uma biblioteca. Cada um é um livro. E nem todo mundo vai agradar a todos, mas todos nós temos a função, né? A mesma função. A função de ser lidos e de ler o universo que nos cerca. Então, que nós consigamos ser os livros que a vida nos conduz, que nós consigamos ser livros de militância, ser livros de esperança, ser livros de deleite, ser livros de conhecimento, sejamos os livros que a vida nos proporcionar. Muito obrigada e até a próxima.